Para ter que dizer até que ponto é que a gente está aprisionado, eu vou dizer assim, nós estamos aprisionados no nível mais alto que podemos estar aprisionados, porque a pior prisão é a prisão mental. Por que eles nos aprisionam na mente? Porque eles sabem e já descobriram que tudo que a gente vive é criado pela nossa mente. Nós somos os deuses de nós próprios, porque nós mandamos neste corpo e todas as células que fazem parte do corpo. Porque aquilo que você disse, o que eu publiquei, que é o feitiço do sono, que é o Kingo, nos leva a ir à procura de Deus fora de nós próprios e esperar que alguém nos venha salvar. Então, o que eu vejo no mundo religioso hoje é que as pessoas têm grande dificuldade de ter que assumir as suas próprias responsabilidades. Ao invés disso, nós pomos a nossa vida na mão de um pastor, um salvador e um Deus, na esperança de dizer, se você fracassar, que foi por culpa do pastor, do salvador ou de Deus. Então, as pessoas têm dificuldade ou medo de ter que tomar responsabilidade pelas suas próprias vidas. E este mesmo medo é o número 1 que faz com que eles consigam nos regrar, porque tudo no mundo em que a gente vive hoje em dia você verá que toda e qualquer pessoa tem medo de alguma coisa. Ok. Então, no plano em que a gente vive, que nós saímos da terceira para a quarta dimensão agora, nós somos regrados a partir do medo. Então, nós estamos aprisionados na nossa mente, eu digo que é o nível mais alto da prisão, porque eles sabem que o que nos aconteceu desde o momento em que a gente passou a ser consciente até agora, foi criado por nós próprios. Por isso é que eu digo que a primeira pessoa a ter que culparmos, esse dedo tem que estar virado a nós próprios. Por quê? Porque você é culpado de tudo que acontece na tua vida, ainda que alguém teve um envolvimento em alguma coisa que tenha acontecido a nós. Mas para causar tal evento na tua vida, foi por tua culpa. Para aquilo que a gente chama de lei de atração, porque tudo que nos acontece ou que a gente recebe, o universo usa-se de pessoas para ter que responder aquilo que a gente mandou para fora a partir das ondas magnéticas, a partir do nosso desejo, nossas ansiedades e aquilo que a gente fala. Então o universo interpreta e manda de volta, responde-nos de uma ou de outra maneira, mas claro, como a gente não vive sozinho no mundo, o universo vai usar pessoas de maneiras até que nos responder segundo os nossos desejos, as nossas ansiedades e aquilo que a gente fala. Então a mente é o campo de criação de tudo que nos vai acontecer até o dia em que a gente morrer. Não nos venham cá dizer que Deus sabe de todas as coisas. Você sabe que a partir do momento em que você pensa, você anseia, você deseja e você fala, você está a criar, seja lá o que for, para a tua própria vida. Então, é necessário, ou seja, é possível haver uma revolução em nós próprios interna, a partir do momento em que você cria coragem e queira, toma a decisão em ter que descobrir o mundo. Eu próprio, em 1999, se tiver um membro de família ter que ouvir essa gravação, vai poder confirmar que a partir dessa altura eu saí de Angola, ainda muito jovem. A partir dessa altura, 1999, eu saí de Angola e fui à procura de respostas. E para isso eu tive que ir para a África do Sul, porque havia uma sociedade secreta, ou existe até hoje, e foi quando eu lá cheguei e descobri que existe várias em África. Existe no Zimbábue, existe no Ruanda, existe no Ghana, existe até na nossa fronteira com Zâmbia. Mas
Se você não vai à busca do conhecimento, você vai continuar a ser indoctrinado com esses princípios todos, de maneira a você fazer com que você sirva a estrutura que te escraviza. Então, revolução é capaz, ou seja, você é capaz de ter que revolucionar a ti mesmo a partir do momento em que você acredita e você toma a decisão em ter que ser livre. É tão simples quanto isso. É aquilo que eu tenho estado a dizer. É importante que, para além daquilo que os pastores nos dão como interpretação bíblica, ou quando a gente vai fazer um curso bíblico, a gente fica estagnado. É o que eu tenho estado a dizer. Se você não for estudar aquilo que era a linguagem dos nossos antepassados e for estudar os livros onde os conceitos bíblicos foram retirados, assim como Torah ou Tanakh, que é o livro egípcio, ou seja, hebraico, de onde foi traduzido para o que é a Bíblia hoje, se você não for estudar de onde fosse buscar o conhecimento do Torah ou Tanakh para ser o que é hoje, se não for buscar o sítio onde foram à busca de tais princípios para ser o Torah e para posteriormente ser a Bíblia e posteriormente ser o Corão, você fica num mundo a ser regido por outras pessoas. Então, não para naquilo que o pastor te dá, vai à busca da informação ou lê a Bíblia por você mesmo. Então, vai chegar, mesmo a partir da Bíblia, vai chegar a ter uma conclusão que a religião veio ter que dar cabo de nós naquilo que concerne a saúde e a alimentação. Por quê? Porque se for ver na Bíblia, vai ver claramente que antes da queda do homem, há uma passagem bíblica que diz que dos frutos que tenham caroços, dele tomarás como carne. Em algumas Bíblias vem como alimento, porque hoje em dia o que essas novas Bíblias que são tiradas estão a vir para tentar encobrir os erros, eu não diria erros, mas num termo mais leigo eu diria as bandeiras que as Bíblias foram dadas no passado, porque nos mostraram aquilo que a gente consegue ver hoje. Então, nessas Bíblias mais novas, eles têm estado a tentar encobrir de maneiras a fazer com que a gente não consiga ver a realidade das coisas ou dos fatos. Então, em certas Bíblias diz que dele tomarás como carne. Por quê? Porque a polpa da fruta é que é suposto ser a carne para nós. Então, depois da queda do homem, quando o homem virou as costas a Deus, o que aconteceu é que, eu digo Deus, o homem foi posto. Quando eu falo assim, é de maneiras a fazer com que aqueles que estão presos no mundo religioso consigam entender o que eu estou a falar. Então, o homem foi posto fora da presença de Deus e por causa disso lhes foi permitido comer certos animais. Mas uma vez na presença de Deus, exatamente, o que vai acontecer é que você não vai comer animais, você não vai danificar o teu templo e vai fazer com que o templo consiga viver o número de anos que nós vemos na Bíblia. Há pessoas que viviam 600 anos, você começa a se perguntar, ok, se você acredita na Bíblia cristão, então você tem que saber que é possível. Mas se alguém consegue viver 600 anos, é porque o alimento que põe no corpo é o ideal que vai manter o corpo o tempo que consegue se manter. Então, se antes se vivia o tempo que se vivia,
quer dizer que entrava naquele corpo era, ou seja, alimentos ideais para ter que manter o corpo o tempo que eles eram capazes de viver. Mas a partir do momento em que houve a queda do homem, o homem começou a se alimentar dos animais, houve uma recaída da nossa saúde. Então, religião veio trazer o tipo de comida que danificou a nossa saúde. Por isso é que hoje em dia o nosso corpo, ou seja, a nossa membrana mucosa, que produz mucos limpos, que é transparente que nem a água, que serve para ter que proteger o nosso corpo do ácido, tornou-se um problema. Quer dizer que o problema principal no africano hoje em dia está na membrana mucosa, porque a membrana mucosa, que era suposto nos proteger contra o ácido, tornou-se um problema. A nossa membrana mucosa começou a produzir ácido. Então, a membrana que era suposto nos proteger, agora é um problema, porque produz ácido. Porque se a gente for observar, e nós hoje em dia não precisamos ir para a mata para observar, mas conseguimos ver a partir de programas televisivos, nós vamos ver que o animal mais forte da selva é vegetariano. O gorila é vegetariano. O gorila alimenta-se de frutos silvestres, folhas e bebe água e não fica doente. Mas o estudo que foi feito há uns anos atrás, eu acho que foi em 2010, que passaram a dar folhas misturado com sangue e alguma carne no gorila. Ao longo de 10 anos o gorila começou a apresentar problemas dos ossos. Os europeus fizeram esse estudo, mas você depois começa a se perguntar qual é a mentalidade de alguém que vai fazer esse estudo. Por que alguém vai pegar um animal para ter que fazer um estudo que vai levar o animal à morte? Então, vocês interferem com a vida do animal, ou de igual modo vocês estão a interferir com a ecologia. E quando os resultados dessa interferência vêm, a gente consegue ver que estamos a destruir o mundo de uma ou de outra maneira. Isto serve para dizer que quando você observar a natureza, ou seja, os animais, porque cada animal segue a sua, eu diria, qual é a palavra certa? Ou frequência, ou o animal vem com um certo propósito e segue aquele propósito, você vai reparar que, afinal de contas, a gente deve viver do mesmo jeito, porque nós somos os únicos animais, porque nós, claro, quando você vai ver animal, nós sabemos que o ser humano é um animal, como é que eles dizem? Racional. Então, nós somos o único animal que vive ao contrário da sua. Nós fizemos a pior coisa que qualquer animal racional faz, que é destruir a tua própria fonte de vida.